8 de janeiro. Factos reportados sobre este dia, segundo a bibliografia consultada. Após a efeméride do dia 1 de janeiro, cujos contornos ainda estão em curso até o dia 10 deste mês, o distante dia 8 de janeiro de 1926 marca de forma contundente um momento singular na história do tocoísmo. Trata-se do dia em que Deus anuncia ao diácono da Missão Batista de Quibocolo, Kiala Maurício Bonga, na localidade de Conzo, nas proximidades do rio Vululu, em Maquela do Zombo, quando ele transportava o menino Mayamona para a missão de Quibocolo. Este testemunho divino sobre Mayamona, ainda criança, foi acompanhado de sinais prodigiosos por um longo período. Evidências históricas desta efeméride tocoísta. No dia 8 de janeiro, assinala-se um acontecimento histórico de suma importância, uma vez que desde a infância, Deus identifica quem era Mayamona na humanidade e, consequentemente, qual seria a sua missão na Terra. A narrativa deste evento foi descrita pelo próprio através das epístolas do dia 9 de agosto de 1955 e nos anos 70, as quais iremos resumir a Epístola de Mayamona, dos anos 70 em Kikongo. No mês de janeiro do ano de 1926, o distinto senhor Domingos Quibeta proferiu as seguintes palavras: Tu, Mayamona, terás o teu nome alterado e, a partir de agora, serás chamado de Simão, conforme está registrado no livro de Gênesis 34:10. Foi sob esse novo nome que ele me apresentou ao diácono da Igreja Batista, o honorável senhor Maurício Kiala. Em seguida, tomamos o caminho. E, se não me engano, éramos um grupo de 3 pessoas, incluindo a noiva do senhor Domingos Quibeta, a senhora Tomadiata. Ao chegarmos ao mercado conhecido como Konzoa Vululu, o céu, que se encontrava encoberto por densas nuvens, começou a despejar uma chuva torrencial por volta das 10 horas da manhã, escurecendo o dia. A chuva continuou a cair com grande intensidade. Nesse momento, o senhor Maurício nos exortou: Vamos orar. Após a oração, nos ajoelhamos. E foi então, ainda em posição de joelhos, que ouvimos uma voz vinda do céu, que repetia 3 vezes o seguinte nome: Maurício, 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 a partir deste dia, esta criança que transportas jamais serás molhado pela chuva até o fim de seus dias. Desde essa data, mesmo diante dos pecados cometidos por ele, o senhor Kiala Maurício jamais foi atingido pela chuva. Há pessoas neste meio que o conhecem e testemunharam quando ele relatava esse acontecimento. B. Epístola de Mayamona, datado de 9 de agosto de 1955, em Kikongo. Ao completar 8 anos de idade no ano de 1926, fui procurado no Sadi pelo honrado senhor Kiala Maurício Bonga. Ele disse-me: Vamos para que possas frequentar a escola. Partimos e durante a caminhada deparamo-nos com uma grande tempestade à nossa frente. Tememos por nossa segurança e pela distância que nos separava da aldeia e da travessia do rio Vululu. O que me recordo é que desde aquele dia até hoje, dia 9 de agosto de 1955, o ilustre senhor Maurício não se molha com a chuva, apenas recebe algumas gotas d'água. Isso ocorre por causa de minha presença, pois naquele dia em que nos dirigimos à missão de Quibocolo, o Senhor Jeová, nosso Pai, e o Senhor Jesus nos protegeram milagrosamente em meio àquela chuva. Chovia atrás de nós, chovia à nossa frente, chovia dos lados, mas apenas as gotas d'água tocavam nossos pés. Atrás de nós era trevas, à frente era trevas, e havia muita neblina. Contudo, seguimos adiante. Onde quer que estivéssemos, conseguíamos enxergar o caminho. Com base nas 2 narrativas do dirigente, temos evidências desta data. A resposta divina à oração do diácono Kiala Maurício Bonga, que carregava Mayamona em seus braços, revelando-lhe sua verdadeira identidade pelo testemunho divino vindo do céu. B. Nesta intervenção divina, Deus prometeu um sinal ao diácono, sinal esse que o acompanhou ao longo de toda a sua vida. Desde aquela data até a sua morte, nunca se molhou na chuva, ou seja,
Deus concedeu-lhe o dom de ser invulnerável à água da chuva. Que bênção teve este diácono, pois possuía poder sobre as águas da chuva. C. Após a intervenção divina, a chuva caía, porém a comitiva encontrava-se protegida por um manto divino proveniente do céu, que os resguardava da chuva. Não temos registro de ter ocorrido antes na história da humanidade um fenômeno semelhante a este. Antecedentes factuais deste sinal divino na vida de Mayamona. A partir da literatura tocoísta existente na Igreja, podemos identificar os seguintes antecedentes históricos deste acontecimento. A. O anúncio de Deus aos 3 pastorinhos em Fátima em 1917. B. A morte simultânea dos pais de Simão Toco em 1925, que o deixaram órfão muito jovem, com apenas 7 anos de idade, facto que o levou a viver sob os cuidados do seu tio capitão Infinda e, posteriormente, em Imbanza, em Temu, com Domingos Quibeta. Consulte a carta do ancião Domingos Quibeta, datada de 25 de dezembro de 1961, e a epístola de 29 de agosto de 1973. C. O testemunho do pai de Simão Toco na agonia da morte, prevendo que Mayamona será um grande rei da tribo de Deus. São Lucas 1, 32, 33, Ezequiel 34, 16, 24 e Apocalipse 3, 2, que mata grande é esconderijo de macacos. D. O nome Simão atribuído a Mayamona deve-se à sua ida à missão de Quibocolo. O ancião Domingos Quibeta apresentou-o ao seu amigo, o diácono Kiala Maurício Bonga, já com o nome de Simão, Gênesis 34, 10. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. Um nome com muitos significados. E, na sua epístola datada de 9 de agosto de 1955, Simão Toco estabelece uma associação entre o evento ocorrido no Konzo e os acontecimentos subsequentes em sua vida, descrevendo o poder que lhe foi outorgado por Deus. Estes eventos incluem, em Luanda, no ano de 1936, quando experimentou uma morte e ressurreição após receber um pontapé do profeta Elias, nas visitas angélicas que recebeu no Bembe, no ano de 1942, em Sonaimbata, em 7 de setembro de 1948, quando recebeu o enviado de Deus que lhe entregou a estrela da alva. Em Leopoldville, no ano de 1949, quando os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Elias o levaram a atravessar o rio Calamu, mas Cristo o mandou regressar devido ao trabalho que lhe estava reservado, apresentando-lhe, espiritualmente, o Vale do Loge, que ergueria para o seu povo. No encontro de Catete, em 17 de abril de 1950, saindo do colonato do Vale do Loge, em direção ao colonato de Caconda, recém-construído. No Vale do Loge, quando Deus lhe proferiu as palavras, Simão, Jeremias 1:4-10. No sul de Angola, Chibia, quando Deus revelou a ele ser o 4º animal de Daniel 7:4-7. Eis-me aqui, eu vosso irmão, o 4º animal, a voz do 4º animal fala novamente. Simão Toco finaliza a descrição das evidências sobre o poder que lhe foi concedido por Deus, afirmando: Eu, porém, quem me concedeu este poder, neste mundo ninguém o conhece. Vide também a epístola datada de 31 de outubro de 1971 e de 8 de novembro de 1971, onde Deus lhe disse: Ó Simão, coloquei o meu verbo dentro de ti. Tu não saberás, ninguém também saberá. Hão de considerar-te um burro. Todos eles, brancos e negros, hão de questionar. Mas o que será que ele tem? Relevância deste evento tocoísta. A data de 8 de janeiro de 1926 possui uma relevância significativa e, felizmente, insere-se dentro do período que nos remete a uma profunda reflexão espiritual sobre a vida e obra de Mayamona. Nesse sentido, buscamos compreender o sentido da nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Somente dessa forma o tocoísta poderá compreender a sua verdadeira missão no mundo. O simbolismo deste evento remete-nos aos seguintes elementos. A localidade desértica do Konzo foi uma das rotas comerciais mais promissoras do Zombo, no contato com os povos Yaka, Damba, Bembe e os povos do litoral,
Ambrizete, cujo mercado em Vululu está impregnado na vida desta região. No entanto, com a construção do Lula Lokongo naquele momento, a localidade já se encontrava em declínio. Daí que, ao associar-se à intervenção divina em um local simbolicamente relevante para os povos da região, confere um caráter mais do que significativo para os seus participantes. Chuvas, tempestade, deserto, rios, mercado, missão de Kibokolo e poder do menino Mayamona. B. Uma das qualidades sobrenaturais e proféticas manifestadas por Simão Toko em toda a sua existência, desde a narrativa de Lunzamba, foi o seu poder sobre as águas. Águas que estão na origem do dilúvio, quer em Noé, quer em Jesus e também em Lunzamba. Daí ser muito importante compreender o oráculo de Deus ocorrido no Konzo, que vem definir as demais ações proféticas de Mayamona. C. Este fato assemelha-se ao ocorrido com Jesus em São Marcos 1:11 ou São Lucas 3:22, que diz: E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. E em conclusão, esta efeméride tocoísta traz consigo a reflexão sobre o poder que Mayamona exibiu no mundo durante a sua vida e que está ligado ao cumprimento dos propósitos de Deus no mundo através do seu enviado, tendo em atenção que ele foi predestinado a ser um grande rei da tribo de Deus numa mata que é esconderijo de macacos. A sua relevância reside no facto de ser a revelação aos homens de que Simão Toko é realmente o Filho de Deus anunciado em Fátima aos 3 pastorinhos em 1917. Logo, este dia leva-nos a questionar: A. Qual o significado bíblico e teológico desta intervenção divina em Konzo? B. Para Deus, quem é o menino Mayamona que se encontrava no colo do diácono Kiala Maurício Bonga? C. Qual o significado histórico e espiritual da localidade de Konzo? Metodologia e bibliografia utilizadas. Com a descrição deste tema inserida nas efemérides tocoístas do mês de janeiro, numa altura em que os tocoístas ainda continuam a refletir sobre a morte do seu dirigente, que foi enterrado no dia 10 de 1984, o Centro de Estudos Tocoísta traz ao público um assunto que deve merecer a atenção dos tocoístas, pois as evidências ajudam-nos a encontrar o sentido da nossa fé e comunhão com Deus. A sua abordagem resulta de uma leitura transversal das epístolas de Mayamona e das demais fontes documentais e biobibliográficas, e muito se aconselha a dirigir o debate em torno das mesmas. Eis as fontes deste tema consultadas pela Conexão Tocoísta, Neves Álvaro, e pela edição Mumbeliano Mazico, no âmbito de um amplo projeto de estudos tocoístas para esta década. Documentos: Epístola de Simão Gonçalves, Toco, sem data, ano de 71, que aborda seus dados biográficos em Kikongo e sua respectiva tradução em português. Epístolas do dirigente Simão Gonçalves Toco, datadas de 9 de agosto de 19, escritas em Kikongo e traduzidas para o português, constando no extracto biográfico do dirigente. Essas epístolas foram direcionadas aos irmãos de Benguela e Colonato do Vale do Loge, com o objetivo de questionar sobre a origem do quinto animal na Baía dos Tigres, John Cook e João Mancoca. Epístolas do dirigente Simão Gonçalves Toco datadas de 31 de outubro de 1971, de 8 de novembro de 1971 e de 29 de agosto de 1973. Carta do ancião Domingos Quibeta para o dirigente Simão Gonçalves Toco, datada de dezembro de 1961, em Luanda. Edição Mumbeliano Mazico, intitulada A Regedoria de Kozodia Vululu, a localidade onde Deus falou com o seu filho Mayamona. A origem da teofania no tocoísmo. A origem, relevância do lugar, tradições sincréticas e mitos, publicada em Luanda no ano de 2017. Calendário religioso tocoísta. Não percam nenhum dos nossos vídeos interessantes e informativos sobre a história do tocoísmo e as experiências dos nossos queridos anciãos. Se inscrevam no nosso canal para receberem notificações sempre que lançarmos um novo conteúdo. Obrigado por nos acompanhar e esperamos vê-los em breve. Agradeço a todos por estarem conosco hoje.
Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre convosco. Até a próxima.